Olá, pessoal! A aula de crescimento e regulação do metabolismo microbiano será dividida em 3 partes. Na primeira parte, estudaremos os fundamentos do crescimento microbiano. Ao final da aula, você deverá ser capaz de definir o crescimento microbiano, descrever o processo de divisão celular por fissão binária, identificar os parâmetros cinéticos do crescimento microbiano, descrever as fases do crescimento microbiano e listar os fatores que limitam o crescimento microbiano em uma cultura embatelada. O crescimento microbiano é resultado do aumento da densidade populacional, isto é, número ou massa de células. O aumento no número ou massa de células depende de uma série de reações catabólicas e anabólicas que estudamos nas aulas de metabolismo microbiano. Lembre-se que a energia obtida durante o catabolismo é utilizada na síntese das macromoléculas, que constituem as estruturas celulares. Quando as estruturas celulares são formadas, o cenário está preparado para os estágios finais do crescimento. Observe a figura que mostra a divisão celular de uma bactéria de forma bacilar. Esse processo de divisão celular é denominado fissão binária. Note que ocorre a replicação do material genético bacteriano e o alongamento da célula até atingir aproximadamente o dobro do seu tamanho. Inicia-se a formação do septo, com o crescimento da membrana citoplasmática e da parede celular para o interior da célula. Após a finalização do septo, as células se separam. O tempo requerido para a célula bacteriana se dividir é chamado de tempo de geração. Portanto, o tempo de geração é o tempo requerido para uma população bacteriana dobrar de tamanho. Durante o período de geração, o crescimento bacteriano é dito balanceado. Uma cultura bacteriana encontra-se em crescimento balanceado quando seus constituintes celulares aumentam proporcionalmente, isto é, os componentes celulares dobram a cada divisão celular. A figura mostra o crescimento balanceado de uma cultura bacteriana, que ocorre na fase em que a velocidade de crescimento é máxima, isto é, fase exponencial ou fase log de crescimento. Note que para células que se dividem por fissão binária, o número de células dobra a cada geração. Portanto, o crescimento bacteriano é uma progressão geométrica de quociente 2. A equação para o crescimento exponencial é número total de células na população igual a 2 elevado ao número de gerações vezes o número inicial de células. A equação do crescimento exponencial pode ser resolvida adicionando a função logarítmica nos dois lados da equação. Considerando que número de gerações é igual a tempo de crescimento exponencial dividido pelo tempo de geração, podemos representar a equação como log do número total de células na população igual log de 2 dividido pelo tempo de geração vezes o tempo de crescimento exponencial, mais log do número inicial de células. Observe no gráfico que quando o número de células é plotado em uma escala logarítmica e o tempo é plotado de forma aritmética, obtém-se uma linha reta que reflete uma relação linear entre o log do número de células versus o tempo de crescimento exponencial. Repare que a velocidade específica de crescimento corresponde ao coeficiente angular da reta tangente, que é igual a log de 2 dividido pelo tempo de geração. Portanto, determinando a velocidade de crescimento, que é calculada a partir da inclinação da função linear obtida de um gráfico semilogarítmico de crescimento exponencial, pode-se determinar o tempo de geração. O crescimento de uma cultura bacteriana embatelada, condição na qual a população de micro-organismos cresce em um frasco fechado, pode ser medida ao longo do tempo, o que permite construir uma típica curva de crescimento, na qual se identifica 4 fases: a fase lag, fase exponencial, fase estacionária e fase de morte. Quando uma população bacteriana é inoculada em um novo meio de cultura,
Algumas vezes o crescimento ocorre somente após um período, denominado fase lag. Isto ocorre porque as células estão se adaptando à nova condição de crescimento. A fase lag é seguida pela fase exponencial de crescimento, na qual a massa celular aumenta exponencialmente com o tempo, e a velocidade específica de crescimento é máxima. Entretanto, com o decorrer do tempo, ocorrem mudanças no meio de cultivo que limitam o crescimento da cultura microbiana. Quando isso ocorre, a cultura entra em fase estacionária, na qual não se observa aumento ou diminuição líquidos no número de células. Se a população bacteriana permanecer por longos períodos em fase estacionária, algumas células eventualmente entrarão em fase de morte. Como observamos no slide anterior, o crescimento exponencial não continua indefinidamente em uma cultura bacteriana embatelada, pois algumas mudanças no meio limitam o crescimento bacteriano. Quais seriam essas mudanças? Um dos fatores que limita o crescimento da cultura embatelada é o consumo de nutrientes. Outro fator é a limitação de oxigênio. Além disso, o acúmulo de metabólitos, que em altas concentrações se tornam tóxicos para a célula microbiana, também limita o crescimento. Bem, chegamos ao final da primeira parte da aula. Na segunda parte, atenção especial será dada à regulação do metabolismo em resposta ao tipo de nutriente disponível para o crescimento microbiano, destacando a regulação da síntese e atividade de enzimas.